Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos tratar de um assunto sobre uma entrevista que o Rodrigo Silva deu para a Karina Bach, num podcast, falando sobre o dízimo. E o tema do nosso vídeo de hoje é Rodrigo Silva mente sobre o dízimo, assim como fazem milhares de outros pastores. Vamos ver o dízimo, aliás, vamos ver o vídeo e vamos refutar ponto por ponto. A gente falando sobre, né, a caridade, enfim, esse ato, né, que você teve nesse momento, me lembrou a questão do dízimo Uhum. também, que muitas pessoas ficam ainda confusas sobre o que a Bíblia nos diz, que devemos, né, doar o nosso dízimo do nosso trabalho. Isso Essa é a primeira falácia. A Karina Bach fala o que a Bíblia nos diz sobre doar o nosso dízimo, pagar o dízimo, enfim, etc. Mas ela não vou nem. Ela eu vou até relevar. Por quê? Por um simples motivo. Porque ela deve ser membro de uma igreja e o pastor ensinou assim. E poucas pessoas refutam, poucas pessoas questionam a respeito. As pessoas aceitam e está tudo certo, né? Se está todo mundo seguindo assim, eu vou seguir também. Então ela não vou nem considerar o que ela falou. Primeiro, ela não mostrou na Bíblia, nem vai mostrar, porque não tem mandamento para dízimo na Bíblia. Segundo, agora o Rodrigo Silva, ele diz nesse vídeo mesmo, ele diz que ele tem 2 pós-doutorados. Aí eu pergunto, uma pessoa que tem 2 pós-doutorado em teologia continua afirmando que o dízimo é para a igreja sem ler um versículo na Bíblia? Se isso não for falacioso, se isso não for um engano proposital, eu não sei o que é engano. Então vamos ouvir o que ele está falando e vamos refutar ponto a ponto. equivale a doar para a igreja, a entidade igreja, ou a gente pode estar doando dentre esses 10% para um irmão que está passando necessidade, ou aquilo deve ser algo a mais? De que forma, A gente segundo o administra estudo, isso. a gente administra esses... Uhum. Hoje, esse assunto do dízimo se tornou muito complicado, infelizmente, por causa dos maus exemplos. Sim. Enquanto eu estava vindo com a Laura para cá, Que hoje em dia as pessoas às vezes ficam com medo de dar na igreja e para onde vai parar esse dinheiro, do exatamente, que para dar para uma pessoa específica que está vendo, que está precisando, que é do seu exatamente, convívio às vezes, né? exatamente. A gente que lida com o evangelho, com a proclamação da palavra de Deus, tem que tomar muito cuidado. Quando eu estava vindo com a Laura para cá, a gente estava falando sobre isso. Porque suponhamos que, sei lá, um ator de Hollywood aí, o paparazzo vê aquele ator ali saindo de um motel com uma garota de programa. Vai ser apenas uma fofoca e mais nada. Mas se for um pastor, um líder religioso, o estrago é muito grande, tá certo? O estrago é muito grande. Você que conhece o mundo midiático, né? As pessoas estão aí vivendo a vida deles, ninguém tem nada a ver com isso. Mas aqui não, as pessoas estão esperando algo mais de nós. Sim. E quando tem um escândalo no mundo religioso, escândalo dito em nome de Deus, o estrago é muito grande. E como infelizmente alguns líderes se apropriam do dízimo para enriquecer, enriquecimento ilícito e tudo mais, muitas pessoas ficam com o pé atrás. Bom, primeiro ponto aqui, primeira falácia. O escândalo não é porque alguns pastores, isso também, mas não é somente porque alguns pastores enriquecem ilicitamente, ou seja, eles se apropriam do dízimo para enriquecimento próprio. Não. O maior escândalo é vocês, pastores e muitos pastores, ensinarem que os membros da igreja têm que pagar o dízimo, devolver o dízimo, enfim. Isso é que é uma grande falácia, uma grande mentira, uma grande exploração. Ensinar as pessoas que elas têm que dar o dízimo. Se não está na Bíblia, em nenhum lugar, e nós vamos ver mais para frente. Vamos ver o que ele diz aqui. Mas vamos ao que a Bíblia diz. A Bíblia Olha, ele estabelece... está dizendo, vamos ao que a Bíblia diz. Olha, é assim que funciona. Quando uma pessoa quer preparar a mente da outra para dizer que aquilo que ela está falando tem autoridade bíblica, ele usa essa frase. Mas vamos o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala, ou o que a Bíblia falou. Eles usam essas frases porque ele não vai ler um versículo na Bíblia para provar. Nenhum. E nem vai abrir a Bíblia. Mas ele fazendo isso, ele prepara a mente dos ouvintes para acreditar que tudo que ele vai falar agora vem da Bíblia. E nem tudo que ele vai falar agora vem da Bíblia. Ele mistura. Vamos ouvir. o seguinte,
pela versão bíblica, o dízimo não é algo que você dá ou doa, é algo que você devolve. Primeira falácia, primeira mentira. Ele está dizendo que o dízimo não é algo que você dá, mas que você devolve. Onde está isso na Bíblia? Você não vai encontrar, ninguém vai encontrar um versículo relacionado ao dízimo que fala que você tem que devolver. Não tem. A Bíblia diz dar. Dar o dízimo. Dar. Vamos ler isso na Bíblia? Vamos começar lá em Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14, verso 20. Veja bem o que aconteceu aqui, olha. Abraão vai para a guerra, vence seus inimigos e lança a mão dos despojos. E desses despojos ele dá o dízimo para Melquisedeque. Ele não devolveu, ele deu. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Deu-lhe. Pode parecer não muito importante essa palavra, mas ela muda bastante coisa. E nós vamos ver mais para frente por que ela muda. Então, Abraão deu-lhe. Um outro exemplo de dar o dízimo foi o voto de Jacó com Deus, né? Como a gente vê lá em Gênesis capítulo 28, no versículo 22, olha o que está escrito. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Darei o dízimo. O Rodrigo Silva aqui, ele fala devolver o dízimo. Isso não está na Bíblia. É mais uma falácia, ok? Não está na Bíblia. Vamos continuar ouvindo. Quando Deus colocou ali Abraão, por exemplo, ele devolveu o dízimo para Melquisedeque, que ele reconheceu como um sacerdote de Deus. Então a gente vê que é uma prática que já havia antes de Moisés. Sim. E na época que as 12 tribos foram colocadas ali em Israel, Deus fez uma coisa interessante. O plano de Deus era que o povo não tivesse rei, nem líder, a não ser o próprio Deus. Então Deus colocou o seguinte: a capital de vocês será onde estiver o meu santuário. Antes de Davi conquistar Jerusalém, o santuário ficava em Siló, ou Shiló, como dizem em hebraico. E todos os anos as pessoas teriam que vir, pelo menos numa das 3 festas principais dos judeus. A Pessah, que é a Páscoa, o Shavuot, que é a festa das semanas, e o Sukkot, que é a festa das tendas. Sukkot é tendas. Eu queria falar tendas, barracas, né? Então você tem ou dos tabernáculos, como dizem. A festa da Páscoa nós sabemos como é. A festa das semanas, Shavuot, era o Pentecostes. E a das cabanas, ou das tendas, era uma maneira do povo sempre lembrar, quando eles passassem a morar em casas de alvenaria, que os ancestrais moraram em tendas. Uma forma de mostrar humildade, sabe? Muito bonito isso. Então essas 3 festas, o povo tinha que peregrinar até o santuário em Shiló. E o santuário devia funcionar continuamente para lembrar as 12 tribos quem eles são, a quem eles pertencem, qual é o Deus de Israel e o significado mais bonito, que era o evangelho em símbolos. Agora, como é que esse santuário deveria funcionar? Ele deveria funcionar com pessoas que se dedicassem 24 horas para aquilo. Agora, levando em consideração que era uma população agrícola, como que iriam se manter, né, ali? Exatamente. Você tem guerra, você tem que mandar o filho para a guerra, você tem que colocar pessoas para te proteger, você tem que plantar e colher, isso toma muito tempo. Então Deus decidiu o seguinte: a tribo de Levi, que é a tribo dos filhos de Aharon, a tribo de Levi vai cuidar do santuário. E para que eles tenham tempo para cuidar apenas do santuário, que é muito detalhado, eles não vão plantar nem vão colher. Vocês vão tirar 10% de toda a sua colheita, de tudo que vocês ganham. Na época não havia dinheiro em forma de moeda. A moeda só vai ser inventada lá pelo 8º século a.C. Vocês vão tirar 10% de tudo e levar para o santuário para a manutenção
daqueles que trabalham na obra, na tribo de Levi. Então eles levavam de que forma? Levavam em forma de cereais, Ah, ou em forma de animais, ou em forma de ciclos de prata. Quando alguém vendia, porque os ciclos de prata eram pedaços de prata que pesavam numa balança. Então é como se eu falasse assim, Karina, eu quero comprar esse tipo óculos. o quilo do ouro. Que Exatamente, a gente, era... Quanto que custa esse sofá? Esse sofá aqui custa 300 gramas de prata. Aí eu pego 300 gramas de prata e te dou pedaços de prata. Depois inventaram a moeda. Então as pessoas deveriam levar para manutenção. E os da tribo de Levi, para não se enriquecerem, eram os únicos que não tiveram uma terra para eles. Eles viviam sustentados dos dízimos que os outros davam. Com o passar do tempo, na época de Malaquias, Deus advertiu ao povo, vocês me roubam. E vocês perguntam, em que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, quando ele fala aqui de Malaquias e conta toda essa história, ele está falando para quem Deus ordenou o dízimo. E depois ele cai numa contradição dizendo que o dízimo é para a igreja. Então, Malaquias diz isso mesmo. Vamos ver Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, vamos ver o verso 1, com quem Deus está falando, certo? Então vamos lá. Malaquias capítulo 3, melhor dizendo, vamos voltar para o capítulo 1, versículo 1, para a gente ver com quem Deus está falando. Vamos lá. Depois a gente vai para o 3. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Malaquias não foi ordenado à igreja. Malaquias, Deus usou o profeta Malaquias para falar com Israel, o povo de Israel. A igreja aqui não existia, estava pelo menos há 430 anos antes da fundação da igreja. Pelo menos 430 anos. Então Deus está falando com quem? Deus está falando com Israel. Então toda essa ordem, toda essa repreensão do livro de Malaquias é Deus falando com Israel. E quando chega no capítulo 3, não é, a partir do versículo 10 que o Rodrigo Silva citou, 3, 10, Deus está falando com quem? Com o povo de Israel. O que ele vai dizer? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ele citou um antes, em que me roubais? Aqui, está aqui, Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardaste, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar, ou seja, em que te roubamos? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. A maioria dos pastores usam esse texto para afirmar que aquele que não dá o dízimo na igreja hoje é ladrão, está roubando a Deus. Mas esse texto não foi escrito para a igreja e nem pode ser aplicado à igreja. Aqui está debaixo da lei de Moisés. E nós vamos ler depois para quem foi que a gente já leu, né? Malaquias capítulo 1, versículo 1 para Israel. Nós vamos confirmar num outro versículo que Malaquias é para o povo de Israel, exclusivo para o povo de Israel e não para a igreja. Então quando ele diz, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Deus está falando com quem? Com o povo de Israel. E diz mais, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Não é nações, é nação, singular. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Bom, aqui é o seguinte, vamos considerar alguns pontos aqui. Deus ordenando, através de Malaquias, que eles deviam trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Primeiro, casa do tesouro não existe mais. Quem é a casa do tesouro hoje? Quem é o templo de Deus? Casa de Deus. Quem é a casa de Deus? A casa de Deus é a igreja. Vamos ler isso na Bíblia? Então vamos começar em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17. Diz assim, nós somos a casa de Deus hoje. Nós somos a casa de Deus. Então, aqui está escrito, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então o templo de Deus hoje são a igreja, são pessoas. Para confirmar isso, que a casa de Deus somos nós, não é? Porque quando diz trazei todos os dízimos da casa do tesouro, essa casa do tesouro não existe mais. Então vamos ler mais um versículo aqui em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Olha quem é a casa de Deus hoje. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Se prevalecermos até o fim, nós somos casa, a qual casa somos nós. Então nós somos a casa hoje. Então lá em Malaquias, quando diz casa do tesouro, não está falando da igreja, está falando do templo que Deus ordenou que eles construíssem. Então, voltando lá em Malaquias, vamos considerar mais alguns pontos. Voltando em Malaquias 3, 10, vamos considerar mais alguns pontos aqui. Ó. Então, nós já vimos que a casa do tesouro, a casa, não existe mais. A casa do tesouro não tem mais, porque depois no Novo Testamento, na igreja, a casa somos nós, né? Para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus. O que é abrir as janelas dos céus? Abrir as janelas dos céus é o seguinte, janela dos céus, a gente vai lá em Gênesis, capítulo 7. Gênesis capítulo 7, e a gente vai ver o que é janelas dos céus. Que ele está falando, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Então vamos lá, Gênesis, capítulo 7, versículo 11. Então vamos ver o que está escrito aqui. O que é janelas dos céus? Eles dizem que janelas dos céus é os céus que vão se abrir e vai derramar muitas bênçãos. Essas bênçãos é casa, carro, é dinheiro no banco, é tudo isso. São bens materiais. Vamos ver se é. Quando Malaquias diz que se eles devolverem o dízimo, aliás, devolveram, se eles derem o dízimo, vão se abrir as janelas dos céus, vai derramar sobre eles uma bênção tal, janelas dos céus nada mais é do que nuvens. Nuvens. Por quê? O dízimo era alimento, principalmente cereais, plantações. E tudo que eles cultivavam na terra, tudo que era cultivado, eles tinham que tirar 10%. Então eles dependiam muito da chuva. Então quando Deus diz abrir as janelas dos céus, Deus está falando abrir as nuvens, abrir para cair água, chuva, para regar as plantas, para regar o que eles plantavam, para eles poderem colher com abundância. Então vamos provar que abrir as janelas dos céus é chuva. Ó, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Janelas dos céus para cair água. É isso que Deus está prometendo para eles. Fala, se vocês tirarem parte daquilo que vocês produzem no campo e dos animais e trouxerem para a casa do tesouro para que haja mantimento na casa, o mantimento para os levitas, né, para os sacerdotes, eu prometo que vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma benção tal que vocês não vão ter lugar para quê? Para guardar. Janelas dos céus é o quê? Janelas dos céus é nuvens. Abriram-se as janelas dos céus e caiu água. O mesmo aconteceu no dilúvio. Porque a água é extremamente necessária naquela região, porque é uma região seca, desértica. E sem água não há produção agrícola. Não tem como produzir sem água. A terra não dá, não é, sem água. As plantas não crescem sem água. E Deus prometeu abrir as janelas dos céus. Então, voltando lá, a gente já viu o que é a janela dos céus, né? Que são nuvens, água. Então, voltando lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz mais, ó. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, que a gente já viu que é nuvens, para cair água,
e não derramar sobre vós, derramar água na plantação, uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolher. Não tinha lugar para recolher água. Veja mais o que diz aqui, ó. E por causa de vós repreenderei o devorador. Aí a pergunta é, quem é o devorador? Lá em Malaquias, a gente vai ver quem é o devorador. Levítico 11, 22 mostra que o devorador são gafanhotos. Eles que destruíam a plantação, a lavoura. Então, se eles não devolvessem, Deus ele poderia mandar uma nuvem de gafanhotos destruir em questão de minutos toda uma lavoura, toda uma produção, que é dessa forma que eles se alimentavam. Então, devorador não é o diabo, como diz muitos pastores. O diabo é o devorador. Não é o diabo. Não é? Em nenhum lugar o diabo é chamado de devorador. Em nenhum lugar da Bíblia. Devorador aqui são gafanhotos, não é? Que poderiam destruir a plantação dos israelitas se eles não dessem o dízimo. Para provar, vamos lá em Levítico, capítulo 7, versículo 11. Levítico, capítulo 7, versículo 11. Então vamos ler. E esta é a lei, é isso mesmo? Levítico 11, 22, melhor dizendo. Levítico 11, 22. Levítico 11, 22. E diz assim, olha. Deles comereis estes, a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo segundo a sua espécie e o gafanhoto segundo a sua espécie. O gafanhoto devorador, porque ele devorava tudo que encontrava na lavoura. Então é como se fosse uma praga, uma maldição. Não é? Se eles não dessem o dízimo, Deus ia permitir que essa nuvem de gafanhotos viesse e devorasse. Então o devorador não é o diabo, como muitos pastores dizem, assustando as ovelhas, dizendo, tá vendo? Se você não der o dízimo, o devorador vai destruir tua vida e tal. Não. Para começar, o dízimo, já disse e repito, o dízimo não é para a igreja, não é um mandamento para a igreja. Segundo, devorador são gafanhotos, como a gente leu aqui em Levítico 11, 22. Continuando em Malaquias, mais um ponto a ser considerado. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Continuando aqui. Então, ele disse assim, ó, e se eu não vos abrir as janelas do céu, não derramar sobre vós uma bênção tal que que dela não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador. Devorador a gente já viu que são gafanhotos. E ele não destruirá os frutos da vossa terra. Ou seja, os gafanhotos eles não vão destruir os frutos da terra. E a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus está falando assim, ó, se vocês derem o dízimo para os israelitas, né? Se vocês derem o dízimo, eu não vou permitir que o devorador, ou seja, os gafanhotos, destruam o fruto da terra, aquilo que vocês plantaram. E nem a vide do campo não será estéril. É isso que está dizendo. Depois, todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Está falando de terra, não está falando de abrir o céu e derramar carro, casa e nada disso. E isso está sendo dito para quem? Para os israelitas. Isso não é mandamento para a igreja. E para provar que é mandamento para os israelitas, vamos ler Malaquias, não fica só no capítulo 3, que a maioria dos pastores usa para enganar os seus fiéis, os seus membros. E eles não vão além disso. Mas se a gente for além, Malaquias tem 4 capítulos. Se a gente ler Malaquias 4:4, a gente vai ver para quem que Deus ordenou tudo isso. Então, Malaquias 4, versículo 4, que diz assim, ó, lembrai-vos da lei de Moisés. O mandamento do dízimo fazia parte da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Para quem que foi dado essa ordem? Para todo o Israel. Não é para a igreja. Eles usam esse texto indevidamente para enganar, para mentir, para extorquir os membros das suas igrejas. Mas esse mandamento foi dado a Israel. Ok? Vamos continuar ouvindo o vídeo para a gente ver mais mentiras do Rodrigo Silva aqui sobre o dízimo. Ele fala, trazei os dízimos à casa do tesouro, para que fique cheia a minha casa. Qual era a casa do tesouro? O templo
que eles estavam reconstruindo, o templo. Na época de Jesus, havia o shekel do templo. E Jesus nunca se opôs a isso. Já havia a questão de impostos e tudo? Havia impostos e o É óbvio que Jesus não se impôs. Por quê? Porque Jesus nasceu sob a lei. Jesus nasceu sob a lei de Moisés. E durante o tempo, antes da morte de Jesus, antes da fundação da igreja, era a lei de Moisés que estava prevalecendo. Então, muitos pastores, eles vão usar Malaquias capítulo 20, aliás, Malaquias não, Mateus capítulo 23, versículo 23, para justificar e dizer que o dízimo é uma ordem para a igreja, porque está no Novo Testamento. Então vamos ler Mateus 23, 23 para ver se está realmente falando de dízimo para a igreja. Mateus capítulo 23, versículo 23. Vamos ver se está dizendo, se é para a igreja. Ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o entro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Muitos pastores usam esse texto de Mateus para dizer, tá vendo? Está no Novo Testamento. Tá vendo? Aqui, ó. Está dizendo, Jesus está mandando dar o dízimo. Em primeiro lugar, se a gente lê direitinho, sabe? Não precisa nem ser um super intérprete, não é? Mas só ler. A gente já vai ver que Jesus não está dando ordem para pagar o dízimo. Ele está falando com os escribas e fariseus que são hipócritas. Eles davam o dízimo de tudo. Eles já davam o dízimo. Olha o que está escrito. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais. Eles já davam. Jesus não está mandando eles dar o dízimo. Eles já dizimavam. E dizimavam o quê? A hortelã, o entro e o cominho. Não é? E desprezais o mais importante da lei. O que Jesus está falando? Está repreendendo eles porque eles não davam o dízimo? Claro que não. Jesus está repreendendo eles porque eles davam o dízimo, não é? Mas desprezavam o mais importante, que Jesus disse que é o juízo, a misericórdia e a fé. Então esse texto de Mateus 23, 23 não serve para usá-lo como justificativa para ensinar que os membros de uma igreja hoje devem dar o dízimo. Então esse texto não serve. Vamos continuar ouvindo que as falácias do Rodrigo Silva sobre o dízimo. O imposto era separado do dízimo. Não fazia parte. Não fazia parte. Aí, quando vem o Novo Testamento, o dízimo continua. Tanto é que o dízimo continua. Outra mentira, outra falácia. Ele está dizendo que de quando vem o Novo Testamento, o dízimo continua. Mentira. Por quê? Porque mudou a lei. E a Bíblia é muito clara quando diz assim, ó, mudando a lei, muda-se o sacerdócio. Aliás, mudando o sacerdócio, muda a lei. Mudando-se o sacerdócio, muda a lei. Ou seja, mudou o sacerdócio levítico, mudou para o sacerdócio de Cristo. Antes, na época de Moisés, era o sacerdócio levítico. Acabou o sacerdócio levítico porque Jesus cumpriu todas as prerrogativas na cruz do Calvário, quando ele morreu, ressuscitou e depois fundou a igreja. Nós passamos então, estamos debaixo do sacerdócio de Cristo. Vamos ver o que diz. Vamos ver o que diz Hebreus, não é? Vamos ver o que diz Hebreus capítulo 7. E a gente vai ver que mudando o seu sacerdócio, muda a lei. Não é? Hebreus capítulo 7, versículo 12. Então vamos ver o que diz aqui em Hebreus 7, 12. Hebreus 7, 12. Diz assim: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Eles estavam debaixo da lei de Moisés. O sacerdócio era o sacerdócio levítico. Mudou o sacerdócio, depois da morte de Cristo, muda-se o sacerdócio e passa para o sacerdócio de Cristo. E o escritor de Hebreus está dizendo que mudando-se o sacerdócio, muda a lei. Então a lei mudou de lei mosaica, lei de Moisés, para a lei de Cristo. Vamos ver isso na Bíblia. Mudou o sacerdócio, em primeiro lugar? Então vamos ver que o sacerdócio mudou. Vamos ler o capítulo 8 de Hebreus,
versículos de 1, Hebreus 8, de 1 a 5. Vamos ver se mudou o sacerdócio. Então, mudou o sacerdócio, muda a lei. Vamos ver. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. O sacerdócio levítico era terreno. O sacerdócio de Jesus, ele é um sacerdócio dos céus. Por isso está escrito, né? Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te é mostrado. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerem uma nova aliança. Aqui está. Então, voltando no versículo 1, nós estamos sob o sacerdócio de Cristo e não mais sob o sacerdócio de Moisés, sacerdócio levítico. Mudando o sacerdócio, muda a lei. E a lei mudou? Mudou. Hoje nós estamos debaixo de que lei? Vamos ver Gálatas capítulo 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A igreja não está mais sob a lei de Moisés. Aliás, nunca esteve. A igreja não está sob a lei de Moisés. A igreja está sob a lei de Cristo. Mudando-se o sacerdócio, muda a lei. Mudou o sacerdócio? Mudou. Mudou o sacerdócio do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Cristo. Hoje, o nosso sumo sacerdote é Jesus. Portanto, não estamos mais debaixo da lei de Moisés, e sim debaixo da lei de Cristo. O que nós temos que cumprir? A lei de Cristo. Vamos ver o que ele diz mais aqui. Continua que Paulo fala o seguinte, eu tenho o direito de viver do dízimo. Mas como Paulo tinha um problema ali que muita... Opa, mais uma afirmação mentirosa. Isso não está na Bíblia. Ele disse que Paulo falou que ele tinha o direito de viver do dízimo. Vamos ver o que Paulo disse. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão juntos ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Ele falou, Rodrigo Silva falou, aqueles que anunciam o evangelho vivam do dízimo. Não são palavras equivalentes. Aqui o texto está dizendo claramente, vivam do evangelho. Viver do evangelho significa viver das ofertas, não é? Dadas como contribuição para a igreja. A igreja não vive de dízimo, a igreja vive de contribuição voluntária. Não existe um valor específico, né? Uma porcentagem específica. Para provar isso, 2 aos Coríntios 9:7, 2 aos Coríntios capítulo 9, versículo 7, vai deixar bem claro isso. 9:7. Olha o que está escrito aqui. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria.
Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não tem dízimo. Contribuir para a igreja é contribuir segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no teu coração e segundo as tuas posses. Não tem mais 10, nem 20, nem 30. Mas existem pastores extremamente gulosos que não se contentam com ofertas. E eles querem tosquiar as ovelhas e tirar o dízimo. Então, quando ele diz aqui, olha, o Rodrigo Silva diz aqui que Paulo diz que ele tinha o direito de viver do dízimo, isso é uma grande falácia. Quer ver? Olha o que ele vai dizer. Ó. Havia impostos e o imposto era separado do dízimo. Fazia parte, não fazia parte. Aí, quando vem o Novo Testamento, o dízimo continua. Tanto é que o dízimo continua que Paulo fala o seguinte: eu tenho o direito de viver do dízimo. Mas como Paulo tinha um problema ali, que muita gente não aceitava o apostolado de Paulo por causa do passado dele, Paulo falou, olha, para evitar confusão... Isso também não é verdade, né? Quando ele está falando isso de Paulo viver do dízimo. A palavra dízimo quer dizer 10%. A palavra evangelho quer dizer outra coisa. Não vamos aprofundar, senão o vídeo vai ficar muito longo. A palavra dízimo não é quer dizer 10%. Mas a palavra evangelho é uma pessoa. Paulo ensina isso lá em Romanos capítulo 1. A palavra evangelho é boas novas de uma pessoa, de Jesus Cristo. Não vamos nos aprofundar, senão vai ficar muito longo esse vídeo. O evangelho tem o direito de viver dele, dizia Paulo. E as igrejas cristãs sempre tiveram o dízimo. Então a função do... O fato das igrejas cristãs sempre terem o dízimo também é uma falácia, porque a igreja primitiva não praticava o dízimo. O dízimo foi praticado quando a igreja se tornou uma igreja contaminada. Aí eles começaram a praticar, mas a gente não vê em nenhum lugar do Novo Testamento, nas cartas de Paulo, ordenança para dízimo. Então essa é uma outra falácia. A igreja cristã, né, nos seus primórdios, não praticavam o dízimo. Não praticavam o dízimo. Isso é provado nas páginas do Novo Testamento. O dízimo é a manutenção da obra de Deus. Outro detalhe, onde está escrito que o dízimo é manutenção da obra de Deus? Você veja quanta falácia. Ele não lê um versículo na Bíblia. Ele poderia abrir a Bíblia agora e mostrar, falar, não, está aqui, olha. Ó, o dízimo é para a obra de Deus, para sustento da obra de Deus. Ele não mostra, ele fala coisas da cabeça dele, assim como todos os pastores fazem. Por isso que a Bíblia chama, lá em Isaías, não é? Cães gulosos. A Bíblia chama de cães gulosos. Por quê? Por quê? Em que capítulo está escrito isso? Isaías 56. Mas não vamos entrar nesse ponto porque o vídeo ficaria muito longo. Mas vamos ver um vídeo aqui em que os pastores são tão gananciosos, que eles não se contentam com ofertas que Paulo ordenou, como a gente leu lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Eles não se contentam com isso. E eles querem mais, eles querem o dízimo. Tem alguns líderes que chegam ao absurdo de pedir trízimo. Vamos ver esse vídeo. Então, eu estou chamando da inspiração de Deus, eu recebi no ar um dia desse aqui. No mês de dezembro, e no mês de dezembro, você não vai devolver só o de Deus, os 10%. Você vai dar 20% do seu. Portanto, você vai dizer para Deus, Senhor, 70% de tudo que o Senhor me der nesse mês de dezembro é meu, você vai dizer, e 30% da tua obra, do grande projeto. Mas realiza, Senhor, o meu projeto. No mês de dezembro, Deus vai lhe dar muito. Mas tudo que Ele lhe der, você vai separar. Não interessa ser muito, ser pouco. Você vai ser fiel. Você vai tirar 30% e falar, Senhor, representando a Santíssima Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você vai dar nessa obra 70% que vai ficar com você, você vai fazer coisas. Perceberam aqui onde vai a ganância? Já 10% já não está dando mais. Ele já está pedindo aqui 30%. 10% para o Pai, 10% para o Filho, 10% para o Espírito Santo. 30%. Você vê onde vai a ganância? Por isso que a Bíblia chama
de cães gulosos. A Bíblia chama de cães gulosos. Nós não vamos ler agora, mas Isaías chama de cães gulosos. E os cães não herdarão o reino de Deus. Então vamos continuar vendo o vídeo para a gente finalizar. A gente falando sobre, né? E elas podem viver do dízimo. Missionários que são enviados, médicos missionários que deixam a vida profissional de médico aqui para ser um médico em algum país como a Etiópia, por exemplo. Vamos até no adiantar um Brasil. pouquinho? Porque Então, aqui veja bem, não... um médico missionário. Está fazendo a caridade, mas o dinheiro está pagando a ele. E as igrejas também podem pegar esse dinheiro do dízimo que elas recebem e... De onde ele tira isso na Bíblia, esse ensinamento? De onde ele está tirando esse ensinamento? Da cabeça deles, da cabeça de cães gulosos, que querem dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. Porque na Bíblia não está isso, não tem nada disso na Bíblia. Transformar isso numa caridade institucional, por exemplo. Por exemplo, eu posso dar o exemplo da própria igreja adventista. Você vê que esse pessoal, eles não seguem a Bíblia. Eles seguem a cabeça deles. Eles só usam a Bíblia naquilo que é conveniente. Quando é algo conveniente, eles usam. Quando não é conveniente, eles vão falando da cabeça deles, sem a necessidade de mostrar, ó, está escrito aqui, ó, Deus mandou fazer isso. Não, é da cabeça deles, vai indo lá. As escolas adventistas, elas não têm o preço da mensalidade que custaria normalmente. Porque uma parte dos gastos de uma escola, do UNASP, por exemplo, onde eu estudo, são subsidiadas pelo dízimo. Por exemplo, os professores de teologia, para que a mensalidade dos alunos fique mais barata. Você está entendendo? Porque na conta não fecha, só com a mensalidade não fecha. Estou falando com conhecimento de causa. Então ajuda. E nesse aspecto, por exemplo, eu, Rodrigo, eu prego em muitas igrejas. Já preguei em Igreja Batista, Assembleia de Deus, Batista do Calvário, Getsemane, Metodista. E muitas vezes os irmãos perguntam assim, quanto que é o seu sermão? Eu não cobro. A única coisa que eu peço para ir pregar lá é a passagem de avião, se for um lugar longe, ou a gasolina do carro, se for um lugar que dá para ir de carro, e um hotel para ficar, para você ter um pouco de privacidade. Mas eu não cobro. Às vezes, ao caso de algum lugar ou outro, alguma igreja dá uma camisa de presente, alguma coisa assim, mas não faz parte de um... Eu sou proibido até pela igreja de cobrar. Mas e daí como que você vive? Como você aí paga que é o as suas interessante. coisas? Como nós temos os dízimos, pelo menos o sistema que eu trabalho é assim. Esse dízimo ele tem uma divisão? Tem uma divisão. Acontece assim. Você percebe que eles não estão preocupados com o que Deus diz, o que está escrito na Bíblia? A preocupação deles é, eu vou agir por minha conta. Eu vou fazer por minha conta. E acabou. É assim que eles pensam, né? Deus só entra quando... Deus só entra quando eles querem que Deus entre. Quando não, né? A Bíblia também, olha, ele não abriu a Bíblia. Na entrevista toda, ele não abriu a Bíblia. Falou que está na Bíblia, mas não mostrou, não citou texto, nada. Então vocês vejam que eles agem com astúcia e engano. Sim, esse no formato adventista, mas há outros formatos, tá? Sim. O dízimo não fica na igreja local. Então você tem uma igrejinha lá sei lá, em Bode de Dentro, na cidade de Bode de Dentro, uma cidadezinha desse tamanhozinho que tem meia dúzia de pessoas, tem uma igreja lá. O dízimo daqueles irmãozinhos simples ali não fica ali. Ele vem para uma associação. Sim. As associações são regionais. Então tem a Associação Mineira Central, a Associação Paulista Leste, Paulista do Sul, etc. Os dízimos vão para essa associação. A associação recebe o dízimo da igreja de Jegue de Dentro, da igreja de Bode de Fora, e recebe o dízimo também daquela igreja, por exemplo, do Leblon, no Rio de Janeiro, que é uma igreja que tem médicos, tem empresários, tem pessoas com mais condição financeira. Todos esses dízimos vão para lá. E ele é redistribuído para todo o trabalho da igreja de maneira geral, de modo que, eu vou falar aqui não por arrogância, só para o pessoal entender. Eu tenho 2 doutorados, 2 faculdades, um mestrado e um pós-doutorado. Ó, tem 2 doutorados, um mestrado e etc. E não aprendeu que o dízimo não é para a igreja, que não tem nenhum versículo. Não aprendeu. Eu não acredito que ele esteja falando isso, defendendo o dízimo, por inocência. Ele sabe que o dízimo não está no Novo Testamento para a igreja, não é uma ordem para a igreja.
mas a ganância fala mais alto. Então usa de astúcia para enganar as pessoas. Mas o meu salário não é maior do que o salário de um pastor que está trabalhando lá no interior do Tocantins. Você viu o que ele afirmou? Outra mentira, outra falácia. Ele está dizendo que o salário dele não é maior do que o salário de um outro pastor que está no lugar mais remoto, mais pobre, mais afastado. Vamos ver se isso é verdade? Nas palavras de um ex-pastor da Igreja Adventista, não é nem nas minhas palavras. Esse pessoal não tem o temor, eles mentem escancaradamente, eles não têm o temor. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Opa, nós estamos em 10h24. Vamos ver aqui o que esse pastor diz sobre a igualdade de salário na igreja. Viu o que ele falou? Ele, como pastor, que tem 2 doutorados, tem mestrado e etc., não ganha mais do que um pastor simples lá do Tocantins. Vamos ver se é verdade? Pastores adventistas ganham todos o mesmo salário? Mentira! Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós damos continuidade à nossa série sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. No meu vídeo anterior, nós falamos sobre o voto de dedicação exclusiva que o pastor adventista assina quando se torna pastor e a assinatura daquele, entre aspas, contrato é repetido a cada ano, também junto com o termo de ausência de conflito de interesse, que você não vai usar o seu cargo para XYZ, você não vai trabalhar com outra coisa enquanto você está no ministério, aí tem uma ampla gama de questões aí que são consideradas conflitos de interesse. A gente pode falar um pouco mais sobre isso no futuro, tá? Mas hoje, finalmente, chegou o dia da gente começar a nossa conversa sobre quanto ganham os pastores adventistas do sétimo dia. Já adianto que o presente material não será o único vídeo a esse respeito, tá? E no futuro eu vou trazer olerite de pastor, não só meu, mas também de pelo menos mais uma ou mais outras pessoas no plural, tá? E vamos falar sobre números concretos e casos reais e etc e tal, para demonstrar na prática quanto que se ganha ou não se ganha como pastor adventista do sétimo dia. Então aí está, né? Ex-pastor da Igreja Adventista, Ezequiel Gomes, ele mesmo disse que pastor na Igreja Adventista não ganha igual. Enquanto isso, o Rodrigo Silva diz que todos os pastores ganham igual, mesmo ele tendo doutorado e etc. A gente E não falando ganham. sobre, Tudo são subsidiadas pelo dízimo. Por exemplo, os professores de teologia, para que a mensalidade dos alunos fique mais barata. Você está entendendo? Porque na conta não fecha, só com a mensalidade não fecha. Estou falando com conhecimento de causa. Então ajuda. E nesse aspecto, por exemplo, eu, Rodrigo, eu prego em muitas igrejas. Já preguei em Igreja Batista, Assembleia de Deus, Batista do Calvário, Getsemane, Metodista. E muitas vezes os irmãos perguntam assim, quanto que é o seu sermão? Eu não cobro. A única coisa que eu peço para ir pregar lá é a passagem de avião, se for um lugar longe, ou a gasolina do carro, se for um lugar que dá para ir de carro, e um hotel para ficar, para você ter um pouco de privacidade. Mas eu não cobro. Às vezes, ao caso de algum lugar ou outro, alguma igreja dá uma camisa de presente, alguma coisa assim, mas não faz parte de um... Eu sou proibido até pela igreja de cobrar. Mas e daí como que você vive? Como você aí paga que é o as suas interessante. coisas? Como nós temos os dízimos, pelo menos o sistema que eu trabalho é assim. Esse dízimo tem uma divisão? Tem uma divisão. Acontece assim. Esse é o formato adventista, mas há outros formatos, tá? Sim. O dízimo não fica na igreja local. Então você tem uma igrejinha lá em Bode de Dentro, na cidade de Bode de Dentro, uma cidadezinha desse tamanhozinho que tem meia dúzia de pessoas, tem uma igreja lá. O dízimo daqueles irmãozinhos simples ali não fica ali. Ele vem para uma associação. Sim. As associações são regionais. Então tem a Associação Mineira Central, Associação Paulista Leste, Paulista do Sul, etc. Os dízimos vão para essa associação. A associação recebe o dízimo da igreja de Jegue de Dentro, da igreja de Bode de Fora,
e recebe o dízimo também daquela igreja, por exemplo, do Leblon, no Rio de Janeiro, que é uma igreja que tem médicos, tem empresários, tem pessoas com mais condição financeira. Todos esses dízimos vão para lá. E ele é redistribuído para todo o trabalho da igreja de maneira geral, de modo que, eu vou falar aqui não por arrogância, só para o pessoal entender. Eu tenho 2 doutorados, 2 faculdades, um mestrado e um pós-doutorado. Mas o meu salário não é maior do que o salário de um pastor que está trabalhando lá no interior do Tocantins. Você está entendendo? Isso é só no caso do missionário, do pastor, ou também outras profissões relacionadas, por exemplo, uma cantora Pode gospel, ter, claro. ela pode ter, ela depende do dízimo, não? Depende. Ou ela pode cobrar pelo trabalho dela? Aí depende, aí tem uma diferençazinha. No caso dos pastores ou líderes da igreja, por exemplo, às vezes tem um contador que ele está trabalhando na obra. Sim. Ele é um contador da igreja, de dedicação exclusiva. Quando é assim também, por exemplo, eu não posso ter um salário adicional, porque Sim. a igreja já me dá. Então, eu revelo para vocês aqui. Eu faço consultoria para uma rede de televisão que não é adventista, para novelas, e o salário que essa rede me paga é maior do que o salário que eu recebo da igreja adventista, mas eu devolvo 100% para a igreja. Então aqui termina esse vídeo do Rodrigo Silva. E para finalizar, vamos ver cobra de Deus o que ele prometeu. Essa é a fé que você tem. E muda essa situação. Você vai ver que você vai arrebentar. Se você não é dizimista, você vai para o inferno. Você não vai para o inferno, porque se você não fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Você não dá o dízimo, porque você ainda não é salvo. Você ganha uma quantidade que é assim, um desafio de fé, dizimar. Você fica tentado a não tirar o dízimo, mas obedeça a palavra, porque se você tirar primeiro a parte que Deus te pede, você estará santificando todo o resto. Quando eu vejo alguém muito cheio de razão, eu digo, vá ver se o nome dele está lá, no livro da igreja como dizimista. Não está, então não tem valor para mim. Veja onde chega, que ponto chega, não é? O que ponto chega essa falácia do dízimo para a igreja. São cães gulosos, mas responderão para Deus naquele dia sem nenhuma dúvida. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like, você nos ajuda muito. Muito obrigado.